E agora são 6h28. Vamos falar com a Vanessa Pedrosa. Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa, que é fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, diretora da Fono Evidência e especialista também em comunicação para lideranças corporativas. Bem-vinda, Vanessa Pedrosa. Bom dia para você. Obrigada, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito bom tê-la com a gente aqui novamente. E aí, vamos de feedback? Nem sempre é fácil, né? Dar feedback e receber feedback, não, Van? Não é fácil, gente. Feedback é uma coisa que acontece muito nas empresas. As pessoas recebem e sempre é um momento difícil. Então, a gente precisa, muitas vezes, entender qual que é o nosso papel quando a gente vai receber o feedback. Porque a gente vê muito na literatura livros para como dar feedback. Então, se você fizer uma busca em como dar feedback, vem assim dezenas de livros. Mas como receber feedback é mais restrita a quantidade de informações. Então, se você recebeu algum feedback, especialmente de comunicação, e o que é mais comum? Você ouvir coisas como, você precisa melhorar sua comunicação, e não entender exatamente o que é. A outra e às vezes vem orientações específicas, como, por exemplo, o seu tom de voz, precisa melhorar o tom de voz, às vezes ele é baixo demais, às vezes ele é alto demais. Baixo demais vai enfraquecer a pessoa, a atitude de comunicação dela. Alto demais, ele vai parecer grosseiro. Então, são muitas orientações que você recebe. Então, eu vou te ajudar hoje a pensar sobre isso. Em primeiro lugar, se prepare para essa conversa. Você precisa chegar lá preparado para escutar e fazer perguntas para você entender exatamente o cenário da sua comunicação. Porque o feedback é um ótimo momento para você entender como você está, se planejar para o futuro e saber que no ano que vem você vai ser uma outra pessoa, um outro profissional, melhor ainda. Mas isso exige planejamento, como tudo, inclusive a comunicação profissional. Qual o termo que a gente usa em português, hein? Pra falar de feedback é difícil, né? Retorno, talvez, né? Retorno profissional, retorno das suas atitudes, um parecer, sei lá, não sei, é difícil. Eu prefiro ficar só com o retorno, porque daí quando eu vou falar em outra coisa, me vem feedback de novo. É aquela palavra que acaba sendo, de algum modo, acompanhada, né, pela língua portuguesa, ou abrasileirada, a gente acaba... Opinião? Aqui colocou opinião, quando você coloca no tradutor, opinião sobre a sua experiência, parecer, acho que é isso. Mas com certeza as pessoas acabam usando no dia a dia feedback. Que pena, né? Vamos dar um feedback para a empresa de conexão de internet. Tá ali, estou aqui. Boa. Eu falei, não foi nem que deu aquela travadinha, assim, deu uma travada monstruosa e você sumiu da tela simplesmente, Vanessa. Eu vi que eu estava travada, mas como eu não sabia se eu realmente estava para vocês, eu não continuei falando tranquilamente. Não, mas vamos lá, você estava falando justamente desse processo, né, das pessoas... Muitas vezes você é orientado a, de algum modo, dar o feedback, mas receber nem tanto, né? Exatamente. Receber nem tanto. Isso mesmo. Obrigado por vocês me dizerem onde eu estava. Muitas vezes a gente recebe essa orientação, sim, de que nós olhamos na literatura e tem um monte de livros sobre isso e a gente não sabe como agir. Então, em primeiro lugar, se prepare para essa conversa. Esteja muito bem preparado para ela. Saiba fazer perguntas. Então, se você recebe um feedback, uma orientação sobre você precisa melhorar a sua comunicação, peça informações específicas. Em que área da minha comunicação eu devo melhorar? Eu preciso ser mais objetivo, mudar meu tom de voz, melhorar o volume de voz, as palavras que eu utilizo, o meu visual, vestimenta, o que é exatamente? Pergunte quando aconteceu e se a pessoa pode dar outras orientações. E outra coisa, não entre na emoção. Não comece a ficar nervoso, não comece a perder a paciência. Ali é um momento de construção. Se os dois estão bem preparados para essa conversa será muito produtiva. Recebeu o feedback com todas as orientações na mão, hora de botar o trabalho em ação. Quais são os seus próximos passos? Se você tem um problema, por exemplo, no seu visual, comece a investir nele.
É muito comum as empresas hoje receberem, se queixarem do visual das pessoas, de como elas se vestem. Muitas vezes é inadequado, principalmente por causa desse choque de gerações. As gerações milênio, a geração Y, elas têm um estilo um pouco mais livre e muitas vezes elas estão trabalhando em empresas que são mais conservadoras. E é preciso se adequar ao ambiente. Os dois lados fazem concessões. Mas ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, ambiente da balada é ambiente da balada. Assim como nas escolas, né? Ambiente de escola não é uniforme, o uniforme tem que estar adequado, a gente aprendeu isso lá atrás. O ambiente do trabalho é diferente. Então, invista nessas características. E aqui eu não estou falando de uma roupa linda, maravilhosa, eu estou falando de adequação ao ambiente. 2, se você tem um problema de voz, qual é o seu problema? Se você tem um tom de voz alterado, por exemplo, e não consegue controlá-lo, você vai precisar de ajuda profissional. O profissional adequado para fazer isso, gente, é a fonoaudiologia. Hoje tem muita coisa no mercado aí que não sabe sobre voz e tá dizendo que vai solucionar a vida da pessoa em 7 dias. Não é verdade, não acredite naquilo que não está habilitado corretamente para te oferecer essa informação. Outra, se o seu problema for volume de voz, comece a falar mais baixo em todos os momentos da sua vida. E suaviza. Quando você suaviza a sua voz, fica mais fácil de você elaborar o que você tem para falar. Velocidade de fala. Isso é muito comum, porque as pessoas muito ansiosas falam rápido demais. Faça leitura em voz alta. Comece por essa atitude. Quando você lê em voz alta, você começa a controlar sua velocidade e a respiração e ficar mais agradável. Se o seu problema, por exemplo, for de vocabulário, tem gente que tem dificuldade ou de se expressar, então comece a ler. E você pode ler, por exemplo, livros, ler um capítulo, explica esse capítulo para você mesmo em voz alta. Isso vai te ajudar a elaborar as questões que você precisa dizer. Se você tem uma dificuldade no vocabulário, às vezes as pessoas usam palavras muito rudes ou não conseguem se expressar corretamente, troque seu vocabulário. Tudo vai passar pela leitura. A nossa capacidade de dizer as coisas vai ser necessário demandar que você leia um pouco mais. E a outra, planejamento. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de dizer o que precisam dizer e de planejar, de fazer apresentação, de desenvolver essa área. Tem muita informação no mercado para isso. Vai ter informação no meu Instagram, no canal do YouTube. Então, vocês têm muitas coisas por aí. O resto é prática. E no ano que vem, eu desejo sucesso para que esse feedback seja só positivo para você. Mas trace um plano consciente. O que vocês acharam? Eu achei muito bom, acho que essa questão do tom de voz é muito importante, é super normal. Agora tem uma questão, Vanessa, que eu acho que é muito comum e a gente faz instintivamente, e aí talvez a pessoa quando tá no papel de gestor, ou alguém que tá dando esse feedback, talvez olhe meio torto, é assim, você começa a se justificar. Quando você tá dando feedback pra alguém, a pessoa começa a se justificar muito o tempo todo. Como você lida com isso? Porque às vezes realmente você precisa explicar determinadas questões que talvez quem tá dando feedback não entendeu direito. Mas ao mesmo tempo parece aquela coisa meio de vitimismo, assim, de estar arrumando desculpa. Isso também é muito delicado, né? Muito, muito delicado. Antigamente dizia-se assim, ó, se você receber um feedback, não se justifique. Escute, pronto. O feedback é um diálogo. Em alguns momentos você pode justificar alguma ação. Mas se você começar a querer justificar tudo, tem algo errado. Escute, absorva aquilo, gaste um tempo. Você pode pedir uma outra conversa em algum momento. Diga, eu vou refletir sobre o que você está me dizendo. E traga respostas construtivas também. Então essa é uma conversa construtiva, não é uma conversa de acusação e vitimismo. E isso é importante a gente lembrar. E agora eu quero saber da Vanessa, qual termo em português você acha que define melhor feedback? Os ouvintes estão mandando vários aqui, que a gente falou, é difícil, né, achar um termo em português que fale sobre feedback. Antes de falar os dos ouvintes, tem algum que vem à sua cabeça? Me vem devolutiva
e desenvolvimento. Então, essa conversa para desenvolvimento, eu adorei essa pergunta aí, porque feedback realmente é uma palavra que a gente praticamente não tem no dicionário português. E é diferente de avaliação de desempenho, né? Teve até um ouvinte que falou aqui. Acho que a avaliação de desempenho é um negócio mais formal, que você tem. E feedback, ele pode ser mais rotineiro, certo? A maioria citou devolutiva mesmo. Devolutiva. Tem aqui um ouvinte que falou um toque. Mas aí é o Brito. Mas aí acho que um toque é uma coisa bem mais informal, talvez pra vida, assim. Você dá um toque pra um amigo, quando a gente fala do ambiente profissional, talvez um toque não seja tão adequado, né? Ao longo do nosso trabalho, do nosso ano de trabalho, a gente vai receber orientações diversas sobre o nosso desempenho. A conversa de feedback formal, que é essa avaliação de desempenho, ela acontece uma vez por ano, geralmente. Ela é muito formal e muito estruturada, onde o líder se prepara para falar e a pessoa que vai receber essa avaliação também se prepara. O feedback ele vai acontecer principalmente nesse momento, mas no dia a dia também pode acontecer. Agora, se ele acontece todos os dias também, ele vai minando a confiança do profissional. Então, muitas vezes você faz a orientação, dá o feedback e aguarda a resposta. Esse profissional tem um tempo de resposta. Agora, uma atitude, por exemplo, olha, você está sendo muito grosseiro, você precisa mudar a sua ação. Aí não dá, né? Aí é daqui para amanhã, você precisa começar de verdade se avaliar e cuidar disso, para que você não cometa mais esse tipo de atitude. É isso, o nosso colega lá, o Marcos Alencar, do Recife, ele falou, feedback profissionalmente é avaliação e pessoalmente um retorno. Um toquezinho. Também vale, né? Legal. Vanessa, obrigado, viu, pela participação hoje aqui conosco. Obrigada, muito esclarecedora. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo, tchau. Valeu.